Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse domingo, dia 28 de junho, festa de São Pedro e São Paulo, eu estou aqui no encontro dos casais da Missão Belém, os casais restaurados da rua, os casais que provêm dos grupos de evangelização aqui de São Paulo, cheios de crianças, uma grande festa, uma grande alegria. Pode ser que vocês escutam também algum barulho particular durante este diário, mas vale a pena, é uma grande festa. E a Caçuda alcança vocês lá do Haiti, também com a festa das crianças. Vamos viver juntos este dia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Simão, tu me amas? Logo depois da ressurreição, Jesus se encontra com Pedro, na beira do mar da Galileia, como a primeira vez que o havia encontrado, e o chama com o seu nome antigo, e lhe faz um novo chamado. Pedro tem no coração a vergonha, a tristeza e a amargura da traição. Seu normal e espontâneo entusiasmo cedem o lugar ao desânimo, pelo fracasso, e Jesus o alcança no abismo de sua tristeza. Nesse diálogo divino, Jesus não lhe pergunta o porquê. Jesus não chama a atenção. Jesus não exige promessas ou declarações. Somente pergunta: me amas tu? Me amas com teu coração ferido, do jeito que você consegue? Me amas tu? É a única coisa que Jesus te pergunta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem juntos, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pouco tempo atrás, meditamos sobre esse maravilhoso trecho do Evangelho de João, que revela bem o percurso espiritual de São Pedro e se torna um modelo para todos nós. Vale a pena refletir mais uma vez sobre esse acontecimento. Refletiremos juntos com as palavras do nosso Papa Bento XVI, que com muita profundidade e simplicidade nos desvenda o mistério das palavras desse Evangelho. De Pedro podemos aprender sem dúvida o entusiasmo, a paixão por Jesus. Pedro é espontâneo, imediato,
por isso que o Espírito Santo fala nele. Por exemplo, quando Pedro diz: aonde iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna. E com firmeza se coloca do lado dos poucos que ficam com Jesus. Aqui ele demonstra a sua estima e confiança absoluta em Jesus. Pedro ainda escuta o Espírito quando reconhece perfeitamente Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, manifestando assim a sua fé consciente no Mestre. Pedro demonstra o seu amor por Jesus quando tenta defendê-lo no Horto das Oliveiras, usando a espada. Mas, ao mesmo tempo, ele se confunde e, depois de algumas horas, trai Jesus por 3 vezes. Esse jeito de Pedro, tão espontâneo, deve ser purificado. E será mesmo a dolorosa experiência do seu fracasso pessoal que purificará este amor. Sem essa queda, Pedro não poderia ser papa, não poderia ser pastor, não entenderia a fraqueza das ovelhas. Pedro nos ensina a cair, mas não cair igual Judas, não. Pedro nos ensina a cair nos braços de Jesus, custe o que custar, mesmo que custe uma grande humilhação. Cair é duro, reconhecer de ter caído é mais duro ainda. Mas será que tem alguém que nunca caiu na vida? Irmãos, vamos agora escutar as palavras do Papa Bento XVI e depois escolhemos o propósito para nós. A generosidade impetuosa de Pedro não o salvaguarda dos riscos relacionados com a fraqueza humana. De resto, é o que também nós podemos reconhecer com base na nossa vida. Pedro seguiu Jesus com ímpeto, superou a prova da fé, abandonando-se a Ele. Contudo, chega o momento no qual também ele cede aos receios e cai. Trai o Mestre. A escola da fé não é uma marcha triunfal, mas um caminho repleto de sofrimentos e de amor, de provas e de fidelidade a ser renovada todos os dias. Pedro, que já tinha prometido fidelidade absoluta, conhece a amargura e a humilhação da renegação. O atrevido aprende à sua custa a humildade. Também Pedro deve aprender a ser frágil e carente de perdão. Quando finalmente perde a máscara e compreende a verdade do seu coração frágil de pecador crente, cai num libertador choro de arrependimento. Depois deste choro, ele já está pronto para a sua missão. Numa manhã de primavera, esta missão seria confiada por Jesus ressuscitado. O encontro será à margem do lago de Tiberíades. O evangelista João narra o diálogo que naquela circunstância se realiza entre Jesus e Pedro. Nele revela-se um jogo de verbos muito significativo. Em grego, o verbo phileo expressa o amor de amizade, terno sim, mas não totalizante, enquanto o verbo agapao significa o amor sem reserva, total e incondicionado. Jesus pergunta a Pedro pela primeira vez: Simão, tu me amas? Agapás-me? Pedro, tu me amas com este amor total e incondicionado? Irmãos, antes da experiência da traição, o apóstolo teria certamente respondido: amo-te, Senhor, amo-te incondicionalmente, agapou-se, amo-te
incondicionalmente. Agora que conheceu a amarga tristeza da infidelidade, o drama da própria fragilidade, Pedro diz apenas: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo mesmo. Filóse, sou teu amigo mesmo. Isto é, eu te amo com meu pobre amor humano, como posso. Cristo insiste: Simão, tu me amas com este amor total que eu quero? E Pedro repete a resposta do seu humilde amor humano: Senhor, filóse, Senhor, tu sabes que eu sou mesmo teu amigo. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Simão: Simão, tu és meu amigo? Fileis-me? Desta vez, Jesus se abaixa ao nível de Simão Pedro. Não pergunta mais daquele amor total e incondicional divino, mas faz a pergunta do jeito de Pedro: Pedro, tu és meu amigo? Simão compreende que para Jesus é suficiente o seu pobre amor, o único de que ele é capaz. E contudo sente-se entristecido, porque o Senhor teve que falar daquele modo. Por isso responde: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu sou mesmo teu amigo. Seria para dizer que Jesus se adaptou a Pedro, e não Pedro a Jesus. É precisamente esta adaptação divina que dá esperança ao discípulo, que conheceu o sofrimento da infidelidade. Surge daqui a confiança que o torna capaz do seguimento até o fim. E disse isto para indicar o gênero de morte com que ele havia de dar glória a Deus. Depois destas palavras, acrescentou: Segue-me. A partir daquele dia, Pedro seguiu o Mestre, com a clara consciência da própria fragilidade. Mas esta consciência não o desencorajou. De fato, ele sabia que podia contar com a presença do ressuscitado. Dos ingênuos entusiasmos da adesão inicial, passando pela experiência dolorosa da negação e pelo choro da conversão, Pedro alcançou a confiança naquele Jesus que se adaptou à sua pobre capacidade de amor. E mostra assim também a nós o caminho, apesar da nossa debilidade. Sabemos que Jesus se adapta a esta nossa debilidade. Nós podemos seguir Jesus com a nossa capacidade de amor e sabemos que Jesus é bom e nos aceita. Para Pedro foi um longo caminho que fez dele uma testemunha de confiança, pedra da igreja, porque é constantemente aberto à ação do Espírito de Jesus. O próprio Pedro se qualificará como testemunha dos padecimentos de Cristo e também participantes da glória que há de se manifestar. Quando escreveu estas palavras, já era idoso, encaminhado para a conclusão da sua vida, que selou com o martírio. Então Pedro foi capaz de descrever a alegria verdadeira e de indicar de onde ela poderia ser obtida. A fonte é Cristo, acreditado e amado com a nossa fé, frágil, mas sincera, apesar da nossa fragilidade. Por isso, escreveu aos cristãos da sua comunidade e o diz a nós também: sem o terdes visto, vós o amais, e sem o ver ainda, credes nele e vos alegrais com uma alegria indescritível e radiante, alcançando assim a meta da vossa fé, a salvação das almas.
E com estas palavras encorajantes de Pedro, nós desejamos viver este dia tomando como propósito o amor do jeito que a gente consegue, do jeito que a gente pode, mas com todo o nosso coração. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos.